Fala galera, beleza? Professor Lobão na área em uma aula super especial de resolução de exercícios. É isso mesmo. Vamos responder algumas questões de geografia e história de Goiás para você que vai fazer concurso público na educação, beleza? Então bora para a aula. Um grande abraço para todos. Então vamos para a primeira questão da UEG, pessoal. A respeito do Cerrado, é incorreto afirmar que, letra A, o Cerrado possui seu núcleo central na região centro-oeste do país, possuindo também enclaves em outros sistemas biogeográficos do Brasil. Essa está correta, mas como ele quer errada, não é a letra A. Letra B. O Cerrado é tido como um patrimônio natural da humanidade. Vários são os centros de pesquisa que estão realizando estudos para o desenvolvimento sustentável de todo o bioma. Infelizmente, a alternativa incorreta é a letra B. Tá? O Cerrado não é considerado patrimônio natural da humanidade. Infelizmente, existe muito preconceito com o Cerrado, aquela forma de ser sujo, velho, seco, e isso faz com que haja uma grande expansão sobre a agricultura ou agronegócios na nossa região. Então, a alternativa errada é a letra B. Mas vamos ver as outras aqui, por favor. Letra C. Caracterizado por um solo com elevado teor de alumínio e uma vegetação tortuosa e xeromórfica, o cerrado, de maneira geral, pode ser subdividido em 5 subsistemas: campo limpo, campo sujo, cerrado estrito senso, cerrado e cerradão. Isso mesmo, pessoal, né? Essa está correta. O cerrado possui várias paisagens de acordo com a quantidade de umidade. E a letra D, o processo de intensificação da ocupação do cerrado deu-se com alta produção de grãos, principalmente a soja, que é produzida em grande escala para a exportação também. Está correto, então realmente a alternativa incorreta é a letra B. E vamos para a próxima questão número 2. O projeto de modernização administrativa de Mauro Borges fomenta a criação. Mauro Borges, pessoal, governou Goiás no início dos anos 60, isso mesmo, né? E ele caiu quando houve o golpe militar. Era um governo tido como altamente estatizante, onde criou vários e vários órgãos públicos e empresas e fomentou a criação, então, num plano de desenvolvimento conhecido como Plano Mauro Borges, que previa a interferência do Estado em atividades econômicas onde se sentia ausente da iniciativa privada. Então foi nesse momento que houve um grande inchaço da máquina pública em Goiás, onde vários órgãos foram criados aí, várias empresas aí, e isso trouxe desenvolvimento, mas também aumentou os gastos públicos, tá? Então o governo Mauro Borges, começo dos anos 60, ele é um estado altamente intervencionista, tá? Com vários e vários órgãos públicos que fomentou o desenvolvimento, porém causou o aumento dos gastos. A alternativa correta é a letra D. E vamos para a próxima questão, olha só. Nas últimas décadas do século XVIII e princípio do século XIX, a situação econômica da capitania era crítica. A palavra decadência é a que mais se encontra entre vários apelos e lamentos daqueles que a habitam, sejam provenientes das autoridades governamentais, sejam elementos do povo. Pessoal, o ouro, ele surge em 1725, início do século XX, e ele se esgota em 1775. Então, ao final do século XVIII e início do século XIX, é um momento de decadência de Goiás. Goiás passa por um processo de ruralização e é uma mudança econômica aí da mineração para as tropas boiadas, para a pecuária comercial e a agricultura de subsistência, tá? Então, é sobre esse momento que trata essa questão. O texto citado aborda a crise na produção de ouro em Goiás e a consequência dessa crise é, letra A, o incremento da arrecadação tributária. Incremento é aumento, pessoal. Não houve diminuição porque houve uma regressão econômica, não é a letra A. O aumento da ruralização pelo fato de para a população abandonar as vilas e arraiais e mudar-se para o campo. Isso aí realmente aconteceu, tá? Houve então um processo, Goiás inicia-se, pessoal, na mineração em um estado altamente urbano, focado para a mineração e para o comércio. E depois, quando acaba o ouro, inicia-se um processo de ruralização. E não se urbanizar depois só no final do século XX, quando houve um avanço da agricultura, modernização no campo. Então, realmente, a letra B. Letra C, crescimento da importação de escravos para viabilizar a exploração econômica? Não, pessoal. Se diminuiu a produção de ouro, diminuiu o dinheiro, não diminuiu também a quantidade de escravos, tá? Acréscimo do comércio também não. Então, olha só, você tem 4 itens aqui, 3 falam de coisas boas e um fala de coisa ruim. Né? E o texto inicial fala sobre decadência, sobre descaso, sobre lamentos, né? Então,
O próprio enunciado evidencia que você tem que colocar um item que é depreciativo, porque foi um momento realmente de decadência. E a alternativa correta aí é a letra B. Beleza? Vamos para a próxima questão, olha só. A respeito da organização do Brasil colônia, julga os itens a seguir assinalando a única opção incorreta. Então, ele quer a alternativa errada sobre esse momento. E no caso aqui, pessoal, essa questão, a alternativa errada é a letra D, olha só. Em Goiás, a exploração do ouro deu origem a uma sociedade rural dominada pelo senhor de engenho. Você não ouve essa sociedade da criação, da produção da cana-de-açúcar e da produção aí do açúcar, não. Em Goiás, não. Né? A produção de açúcar foi no litoral, foi no Nordeste, na região do Solo de Massapê, e Goiás era muito isolado em relação ao resto do país. No caso, quando houve o declínio do ouro, você houve a substituição desse ouro pela ruralização, sim, mas pela criação de gado. Né? E esse gado que era criado aqui em Goiás era levado para o litoral através das tropas de boadas. A alternativa correta é a letra D, beleza? Então vamos para a próxima questão. Questão 5. Em 13 de maio de 88, a princesa Isabel publicou a Lei Áurea extinguindo oficialmente o trabalho escravo no Brasil. No que se refere a Goiás, o fim da escravidão não abalou estruturas do setor produtivo, uma vez que a economia agropecuária não era dependente do trabalho escravo. Correto, pessoal. Né? O trabalho escravo foi muito importante no século XVIII, durante a mineração. Porém, no século XIX, quando houve a abolição da escravatura, Goiás já não dependia mais do trabalho escravo. Né? E aí, então, quando houve esse processo, isso não afetou a produção em Goiás. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Dentro das políticas do governo voltadas para o povoamento no interior do Brasil, algumas chegaram a lograr êxito, fixando pequenos grupos de moradores. Dentre essas políticas, cita-se como exemplo a denominada Marcha para o Oeste. Dessa política, o projeto que mais fixou pessoas no interior do estado de Goiás foi, no caso, na política da Marcha para o Oeste, que trouxe pessoas para o interior, né, no caso, para o Brasil Central. Né, o grande êxito aqui em Goiás foi a criação da CANG, Colônia Agrícola Nacional de Goiás, que ocorreu no município de Ceres. Tá? É só você lembrar que Ceres vem de cereal. Ceres é o nome da deusa grega da fertilidade da agricultura. No caso, pessoal, foi criada uma colônia agrícola ali próximo ao Rio das Almas, e dessa colônia agrícola depois desenvolveu-se a cidade de Ceres. Então a alternativa correta é a letra C, beleza? E bora para a próxima questão. Os movimentos de rebelião colonial, como o movimento separatista do Norte, ocorrido em Goiás entre 1821 e 1823, e o processo de emancipação política do Brasil estão ligados a transformações no mundo ocidental no final do século XVIII. Assim, está correto afirmar que, no caso aqui, pessoal, nesse momento de transformação no mundo, né, das colônias dos países que eram mercantilistas para um processo mais liberal, essas rebeliões coloniais foram influenciadas pelo pensamento liberal, apesar das diferenças entre as áreas coloniais e a Europa. Então, a alternativa correta em relação a isso é a letra E, beleza? Vamos para a próxima questão, olha só. Sobre as atividades agrárias e a estrutura fundiária no espaço brasileiro, consideradas formativas abaixo. A recente mecanização da agricultura reduziu a oferta de trabalho no campo, contribuindo assim para a formação de um contingente de trabalhadores desempregados e ou temporários e poceiros. Verdadeiro. 2. A expansão acelerada das fronteiras agrícolas e a estrutura fundiária concentrada geraram permanentes conflitos pela posse da terra, resultando quase sempre na expropriação por parte dos grileiros. Correto também. A força histórica da aristocracia rural, reforçada pela Lei das Terras de 1850, gerou um modelo concentrador cujas tentativas de desarticulação têm se mostrado muitas vezes inócuas. E isso mesmo também, né? Esse processo aí privilegiou os grandes e aumentou a concentração, inclusive até foi nesse momento aí que cresce e desenvolve o coronelismo em Goiás, tá, pessoal? Na segunda metade do século XIX. Questão 4. As dificuldades do cultivo do atual estado de Goiás remontam no século XVI, quando a região ainda pertencia à Espanha, que se esgotou o solo do território com atividade mineradora. Essa característica está errada, pessoal, tá? O Goiás atualmente é um estado muito avançado na agricultura, muito moderno, e é um grande case de sucesso aí nessa parte agrícola. Então, a alternativa correta é a letra D, 1, 2 e 3 apenas, beleza? Vamos para a próxima questão, olha só. O relevo goiano é caracterizado por, letra A,
Planícies aluviais localizadas nas regiões leste e nordeste do estado, não. A planície aluvial está na região oeste, tá, pessoal? No Mato Grosso e Goiás, está errado. Chapadas formadas em períodos geológicos recentes, pré-cambriano, e sob condições climáticas similares às atuais. Não, são chapadas de formação antiga e muito desgastado, tá? Planaltos antigos e terciamente erodidos decorrência do processo de intemperismo físico-químico. É a alternativa letra C. Então, essa questão aqui correta é planaltos antigos altamente erodidos, são chapados interiores. Então, a alternativa correta é letra C. A letra D fala bacias sedimentares localizadas especialmente nas regiões central e norte do estado, não, são regiões de planaltos de estrutura cristalina bastante antiga. Então, mais uma vez, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima questão. A descoberta do ouro ativou um intenso processo de imigração que quase desertificou algumas regiões de Portugal. A população do Brasil em 1700 era de 300 mil pessoas e em 1800 passou para 3 milhões e 300 mil pessoas. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que, no caso aqui, pessoal, a mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi um fator de diferenciação da sociedade. Então, a alternativa correta aqui é a letra E, beleza? Um grande abraço para todos.